Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos começar, então? Queria agradecer a presença de todos. E vamos... Hoje a pauta está curta. Vai ter só uma apresentação aí do Ricardo, que foi solicitado para incluir na nossa programação de hoje. E é isso. Todos os conselheiros receberam a ata que foi encaminhada no grupo, né? Eu recebi uma única observação que eu vou falar agora. Alguém tem mais alguma observação com relação à ata que foi encaminhada? Eu acho que deixou de ser citado a questão da diplomação dos membros do Conselho. Tá, então, essa foi, a Dora me passou, Sim, mas como eu tinha já enviado a ata, o que que eu achei melhor? A gente fazer constar, porque hoje o Wagner com a Rita, eles vão concluir a entrega. Então eu vou fazer constar que começou na semana passada, nessa ata, e a gente vai terminar hoje, tá bom? Era exatamente essa observação. Porque eu tinha avisado a Dora. Ela me passou, só que eu falei, para eu passar e disponibilizar depois no grupo, aí todo mundo vai ficar questionando o que mudou e tal. Eu falei, então vamos, como não era nada de decisão, eu falei, eu comunico nessa reunião, a gente faz constar, e o Wagner vai entregar hoje, né? Vai concluir a entrega hoje, então já fica constando. Mas alguém tem alguma observação com relação à ata? Porque essa ata vai ser assinada hoje, se tiver aprovada, aí eu já vou encaminhar, já vou fazer os trâmites para a gente fazer a alteração na lei do Conselho para fazer a composição com aquelas duas cadeiras para a gente evitar essa discussão da paridade. E também é um assunto que depois eu gostaria de trazer para o Conselho, mas que vocês também podem já também ir contribuindo com relação a isso, que o MP ele questiona, né, a composição do Conselho com relação a algumas entidades de classe. Acabei de receber uma intimação do Ministério Público e eu vou justificar que agora tem essas duas cadeiras, que antes era do sindicato e da Sabesp, que agora está para a sociedade em uma forma de eleição, mas aí também, se alguém tiver outras sugestões, eu estou disposta, tá, a receber e a gente discutir e trabalhar para dar os trâmites nessas alterações. Então vou colocar a ata em votação, a ata para aprovação, se todos estiverem de acordo, posso declarar a ata aprovada? Então, declaro a aprovação da ata da 110ª reunião ordinária, aprovada. Agora vem as comunicações da Secretaria. Tem uma boa notícia, a gente recebeu ontem, os concursados, vai ser publicado hoje a convocação, então a Secretaria vai receber 18 pessoas. A maioria é técnico, tem alguns que são motoristas, mas vai ter desde veterinário, engenheiro agrônomo, então para a gente começar a trabalhar naquela hipótese lá da legislação do licenciamento, que também já foi dado o start com relação à legislação, tá? Então essa é uma boa notícia que a gente recebeu ontem, agora eu estou tendo que acomodá-los na secretaria, as 18 pessoas, mas... O concurso de 2024, né, secretária? É o concurso de 2024. Isso, é o de 2024. Foi aprovado e hoje eles iam publicar, já ia fazer a convocação dos... Bom, você vê que notícia boa, né? O que ele falou? Mais concursado, menos comissionado, que ótimo. Muito bom mesmo. Porque para a secretaria também ter um fluxo normal, os concursados eles são imprescindíveis. No caso da CETESB, do licenciamento, eles exigem que sejam concursados, porque a pessoa ela é capacitada e ela fica, né, na secretaria, então acho que realmente é imprescindível os funcionários que estão entrando, porque a gente não tinha técnico na secretaria comissionado, só os comissionados, amém, né, então que bom que deu certo. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto que saiu publicado, que nem eu comuniquei na última reunião, o decreto que regulamentou os nomes, né, a composição do conselho, que é
9.564 de 11 de fevereiro de 2026. Então, lá estão todos os membros do conselho. E aproveitando, o conselheiro que foi indicado por obras, que era o Alan Gianetti, ele teve uma mudança de secretaria, por conta de decisão do governo. Ele saiu de obras e agora ele está na Secretaria do Meio Ambiente. Ele já estava atuando no meio ambiente, então só mesmo regularizar a situação dele. E o pessoal de obras vai ter que indicar uma outra pessoa. Esse nome ainda não veio, então provavelmente esse decreto já vai ter que ser alterado para incluir essa substituição. Então o Alan, ele já não pertence mais ao conselho, mas obras vai formalizar e a gente vai regularizar essa indicação. Hoje, quem me solicitou também, eu só vou passar aqui para vocês, quem solicitou a palavra para a próxima reunião foi o vereador Silvio Cabral. Ele tem um projeto que é Pescar no Rio Cotia, não sei se vocês já ouviram, se alguém já chegou a ter ciência sobre isso. Então eu estou trazendo para vocês porque ele me pediu para trazer esse assunto para a próxima reunião. Eu não sei se é de interesse do conselho, então eu estou apresentando para vocês porque ele queria apresentar esse projeto aqui para o conselho. Ele já apresentou no governo, já apresentou para mim, e é uma coisa que eu acho que a apresentação não vai demorar muito tempo, mas aí depois, se vocês puderem se manifestar, se a gente inclui isso na pauta da próxima reunião, tá? E também o que eu queria deixar aqui, eu sei que tem alguns assuntos que são importantes relacionados ao meio ambiente, como resíduos sólidos e o plano diretor. O plano diretor está sendo conduzido pela Secretaria de Habitação. Uma empresa terceirizada foi contratada para estar elaborando esse plano diretor. Por enquanto eu não tive participação nenhuma, mas eu fui, hoje o meio ambiente vai ter uma participação no Conselho da Cidade que não tinha. Então vai ter uma cadeira no Conselho da Cidade para a gente ter um debate mais amplo, que foi um dos pontos que foram o porquê que o plano diretor não foi aprovado, foi impugnado no Tribunal de Justiça. Então, por hora, não tem como eu trazer essa matéria para o Conselho para discutir, porque eles estão ainda mesmo em fase de elaboração. Mas eu queria, isso aqui é uma proposta minha, de eleger alguém aqui do grupo de vocês, para a gente começar a fazer as comissões aí, os grupos de trabalho, para vocês se organizarem e começar a desenvolver alguns assuntos. Eu acho que seria importante, e eu acho que se alguém pudesse me ajudar, para vocês que são mais técnicos se identificarem aí, vamos falar sobre resíduos sólidos e desenvolver alguma coisa, o pessoal que quer falar sobre as alterações da lei do conselho também, aí eu acho que seria interessante, eu queria propor isso para vocês. Eu estou à disposição na minha sala, mas eu acho que o conselho ele pode também ter essa iniciativa, essa participação. Vez de eu definir os grupos, eu acho que seria melhor vocês fazerem a composição, por exemplo, quem é da área, quem é biólogo, para, sei lá, desenvolver um trabalho com biólogo, da parte de obras, da parte de resíduos. Eu acho que eu gostaria, se possível, de vocês se reunirem e discutirem aí tem o assunto resíduos sólidos, a gente que acha que é importante debater, pegar o que está disposto na lei, falar até mesmo das taxas e tudo. Então, eu acho que o grupo, se vocês tiverem essa iniciativa, eu ia adorar. Eu queria fazer um comentário sobre isso. Anteriormente, vários grupos foram criados e muito pouco foi apresentado, se vocês me permitam, concordam com isso? Sim. Então eu acredito que seria interessante a gente pegar um assunto e dissecar realmente, a gente desviar todos os esforços para aquele tema e sair uma boa apresentação, uma coisa robusta, e aí tudo bem, apresentamos, concluímos, vamos fazer um outro, mas a gente pegar um assunto realmente muito relevante
e concluir num projeto significativo para o município, ao invés de várias coisinhas. Me permitam se estou equivocada. Não, aí ficam mais. O que eu pensei assim era porque, sei lá, acho que os técnicos que são mais ligados à área da saúde, se tem alguma coisa, mas da saúde não, do saneamento, e assim, por aí a gente conduziria. Mas também acho ótimo, porque também aí acaba participando, quem puder ver, olha, vamos discutir sobre resíduos sólidos. O plano diretor, como ele ainda não foi feito, ele está sendo elaborado, então não sei se vocês quiserem até trazer algumas propostas para eu passar para a habitação. Eu tenho uma preocupação. O plano diretor sempre foi construído por nós aqui em Cotia. Quando se cria uma empresa, se terceiriza, traz gente de fora para criar um plano diretor aqui, não cria... Não é qualquer empresa, é a FIP. Tá? Então, eu acho que o doutor Ayrton, da habitação, ele tomou muito desse cuidado para não ter de novo não ter essa aprovação do plano diretor. Então, e também a FIP, ele acabou escolhendo então uma empresa que tem um reconhecimento. Ele mesmo já, em conversa comigo, ele já falou que ele já participou da construção de vários planos diretor. E eu acho que deve estar tendo esse entrosamento, com certeza. E eu acredito que quando tiver alguma proposta, vai passar para o Conselho da Cidade, tem que passar pelo Conselho do Meio Ambiente, porque eu não estava no meio ambiente na gestão passada. E muitas pessoas me questionam sobre a participação no plano diretor. Só que eu vi, o Conselho aprovou. Então, eu não sei como foi conduzida essa matéria aqui no Conselho. Se foi aberta, eu sei que tem aprovação do Conselho, mas tem aprovação em ata do Conselho, do plano diretor. Então, eu pretendo submeter e passar para vocês, mas assim, é isso aí que ficou nessa, porque falam que não passou pelo meio ambiente, mas quando eu fui fazer o levantamento, tem uma ata aprovando pelo Conselho. Mas se não trouxe para discussão, né? Então essa ata deveria ter sido contestada. Foi canetada. Eu queria só complementar o que o Ale colocou. Eu achei muito interessante que você apresentou de uma empresa externa, um grupo, né? Vamos falar assim, um grupo externo para sugerir um plano diretor aqui do município. Às vezes a gente precisa de conhecimento técnico, não importa, administrativo, jurídico, seja o que for, nós precisamos de um grupo que tenha conhecimento naquele assunto e com relação às necessidades do local. São feitas plenárias, são feitas audiências, então, mas o grupo líder, ele não precisa ser, eu vou falar uma bobagem aqui, de minhocos da terra, entendeu? Não há necessidade, desde que sejam respeitadas as pessoas do local, o conhecimento local, a história do local. Com certeza. A preocupação é colicopia. Eu acredito que esse daí está sendo muito bem preparado, até porque a gente está usando um plano diretor, né, de 2008. Então a lei, inclusive, tinha escrito Guarulhos. Exato, era o corpo de Guarulhos. É uma questão importante. Não soube. É o mesmo de Guarulhos, praticamente? Então. Eu acho que não. Eu acho que a proposta da Secretaria de Habitação é bem diversa dessa. Tem uma questão importante. Eu participei da construção, acho que outros daqui também, de quando foi feito o último plano diretor de 2014, aonde tiveram muitas reuniões nos bairros, depois reuniões nas macro-regiões. Foi feito com muito primor. Isso foi jogado fora. Audiências públicas, isso foi jogado fora. O Baraúna, falecido, Deus bem, que conduziu o processo. E eu não sei aonde foi parar isso, porque como a sociedade civil se sente trouxa, né? Você vai em uns 4, 5 reuniões para o quê? Para jogarem fora. Então eu acho que o resgate disso poderia ser muito interessante. A segunda questão referente a isso é que tem um grupo que está debruçado, inclusive o geógrafo Marcos Hugo está conduzindo, junto com outra geógrafa, junto com um biólogo, encontros na Casa Marielle Franco sobre o plano diretor. De lá deve sair também um bom documento, bastante relevante.
Então eu acho que escutar esse pessoal... Ah, não, mas eu acredito que até tem que... Um dos motivos da não aprovação do plano diretor foi isso, de não ter a participação da sociedade, como não ter dado divulgação. Então, eu acredito que esse ponto vai ser muito bem abordado pela Secretaria da Habitação. Tanto é que o doutor Ayrton, o meio ambiente, que não participava do conselho da cidade, do conselho da cidade, e ele já pediu alteração para incluir uma cadeira para o meio ambiente. Tem alguém da habitação aqui? Mas a Tem o cidades também, então eu acho que é um pessoal que é bom de escutar. Eu não sei se a gente como conselho procura e pede para eles mostrarem aqui o que eles têm desses encontros, ou se a gente fala com a habitação, fala... Mas então, como eu vou participar agora do conselho da cidade, eu acho que vocês podem me trazer essas questões, tá? E eu provavelmente eu vou repassá-las. A única coisa é que ainda eu não vi nada do plano diretor. Então eu não sei nem falar aqui em que pé que tá. Se a FIP já começou a desenvolver alguma coisa, se já teve alguma reunião, quem é o grupo de trabalho ali. Eu não consigo passar isso para vocês agora. Mas como eu provavelmente serei a representante do meio ambiente nesse conselho, tudo que vocês me trouxerem eu vou levar para lá. Seria interessante a habitação fazer uma apresentação desse processo, Caia? É que eu acho que ele não tem ainda, né, Caia? Não, mas o status atual, pelo menos, você tem alguma coisa para nos ajudar, para colocar em que pé está isso? Você quer compartilhar? Enriqueceria a nossa reunião. O Ayrton está mais por dentro disso, né? Mas por enquanto, a informação que eu tenho é justamente a mesma da doutora Raquel, que é da FIP, né? Como elaborar, mas assim, um ponto assim exato, eu não tenho essa informação. Eu acho que nem. A Luciane Alegre participou de todo o processo lá em 2014. Então, provavelmente ela deve estar nesse grupo. Eu sei que o doutor Ayrton, ele está levando um negócio bem a sério, até por conta que, né, de tudo que a gente está passando. Eu não sei, só um segundo, eu não sei se o Mauro Daphne se recorda. 2008, né, nessa época, quando diretor, o Fiesp, Ciesp, lá na Granja, lá na Estado de Imbu, teve muitas reuniões lá. Quer dizer, se eles lá não fizeram relatórios, a gente estranha. Agora que eu me recorde, no final de 2008, a prefeitura encaminhou para a Câmara Municipal, né, o plano diretor, o material. E de lá para cá a gente cobrava. E eu lembro, não vagamente, eu lembro muito bem que quase um ano depois, o povo pedia, né, a gente também solicitava para a prefeitura e para a Câmara, né? E vários vereadores no final de ano, a véspera de ano eleitoral, não, pode deixar que a gente vai resolver. Então eles sempre queriam fechar na maneira deles. Aí é o que aconteceu nos últimos anos, né? Não deu em nada, porque fizeram as coisas... Eu posso me comprometer na próxima reunião e conversar com o doutor Ailton e trazer uma atualização e alguma coisa com relação a isso para vocês. É porque todo mundo me pergunta do plano diretor e sobre resíduos sólidos. E são duas coisas que uma está sendo conduzida por habitação e resíduos sólidos por obras, né? Por hora. Também é um outro assunto que eu pretendo abarcar, abordar, mas por enquanto, então até as informações que a gente já teve que preencher aí, né, o Wagner, é a nossa secretaria que tem que preencher, aí tem que ir até obras e assim vai, mas... Bem, doutora, a gente está fazendo esse trabalho esse mês, até o dia 31, em conjunto com obras, e nós percebemos que os anos anteriores, as informações elas iam divergentes, né? Respondia sim ou não, sem ser conclusivo. Então, a gente entende que a cidade está com uma avaliação muito baixa, negativa. E agora a gente já tem cuidado de extrair a informação correta, nos pontos que eles pedem para inserir relatório, comprovando, a gente também está tendo esse cuidado para a gente conseguir levar o índice da cidade. Pode falar, Tite. Dentro da confiança? Vocês levantaram a mão. Então deixa eu finalizar. Dentro da proposta do que a Lenita colocou, eu acho que assim, dentro do plano diretor, todos os temas debatidos são de extrema importância. Mas a questão dos resíduos sólidos, eu acho que é fundamental e compete a esse conselho contribuir.
Por que eu estou dizendo isso? Há um ano atrás, em janeiro do ano passado, a gente fez a composição dos grupos de trabalho que não foram adiante, mas eram vários temas a serem discutidos. Eu acho que se focar no único tema, eu acho que tem a possibilidade do Conselho poder trabalhar e fazer a contribuição dele na composição. Eu acho que cria mais corpo. Não, e aí eu acho que aí se o grupo quiser... Eu não tenho mais espaço na secretaria, eu vou ter que acomodar 18 pessoas no espaço que eu tenho hoje, então, mas a gente pode usar aqui, é só pré-agendar aqui, ou a gente vê num outro auditório, é só falar comigo. A única coisa que eu queria é que vocês tivessem essa iniciativa, entendeu? E é isso. Damauro, deixa só o Confesso falar que ele faz assim. Depois que ele virou presidente e demais. Na gestão passada, foram criados grupos de trabalhos temáticos. Então, na direção do nosso conselheiro aqui, o Master, nós apresentamos um trabalho sobre a visão do meio ambiente, né, as competências do Conselho do Meio Ambiente no plano diretor. Então foi feito, esse trabalho foi entregue aqui, escrito, marcado, né, entregue para a mesa. E o Márcio estava como presidente, né, o diretor desse grupo de trabalho. Então agora, como eu estou titular, eu gostaria de assumir esse grupo de trabalho e tocar em frente se você aceitar. Tá, Aí mais uma coisa. Sobre a questão do Concidade, né, do Conselho da Cidade, eu já me coloco à disposição para estar nesse conselho. Você já pode, foi nomeado, não? Do isso, conselho. mas só que eu não pode estar em dois conselhos ao mesmo tempo. Então, a ITEC me recomendou para cá, porque o Concidade ainda dependia de composição do quadro. Ele ainda está nessa parte, viu? Está lá no gabinete. Já está há mais de um ano, assim, e a gente sabe que não vai ser fácil de trazer associações de moradores para compor e fazer a equiparação, né, a paridade. Mas eu me coloco à disposição para colaborar se for permitido. Então, tem esse grupo de trabalho, já tem material escrito, e eu acho que a gente tem que partir disso para frente. Tá bom? Se você quiser, eu não tenho esse material. Eu até perguntei, até antes de falar isso, eu já perguntei para algumas pessoas o que foi desenvolvido pelo grupo de trabalho no ano passado. E ninguém sabe me falar. Então, agora você que está pontuando, se você puder me trazer esse material para eu dar uma analisada e a gente já dá esse start. O TID, ele está sugerindo, além desse, que vai ter que aguardar toda a organização aí da Secretaria de Habitação e ver como é que vai ser conduzido, ele trouxe o resíduo sólido. Eu acho um tema importante. E então, se a gente também conseguir já dar um start para estar tocando esse aí, formar um grupo de trabalho, e eu me coloco à disposição para estar participando e... Eu queria aproveitar para comentar a respeito do plano diretor, que a gente tem um histórico disso. A gente tem na ITEC o histórico dessas mudanças. Inclusive eu tenho em papel o plano diretor aprovado em 2014, 2017. Então, mas em papel. Tá bom. Eu acho que todo o material que se vocês puderem encaminhar, será muito bem-vindo, mas o plano de 2014, ele não foi aprovado, ele foi aprovado, mas ele caiu, né? Então, eu não sei particularmente como que esse assunto tá, eu acho que não, assim, o doutor Ayrton, o que eu soube é que ele queria contratar uma empresa, que era, no caso, a FIP, que é uma empresa que tem, né, um notório, né, aí e tocar o projeto para que seja aprovado. Mas eu não sei as particularidades. Provavelmente esse último plano que foi aprovado por aqui, vai servir como algum instrumento de base, mas provavelmente ele vai ter que sofrer algumas alterações, né? Então é isso. Acho super importante, me perdoa, Mauro, talvez até possa colaborar na sua fala, não sei se tem essa liberdade, mas eu acho que, eu sei que outros planos diretores existiram e outras audiências aconteceram, as reuniões existiram, os trabalhos estão aí, podem ser apresentados, mas eu acho que a velocidade da mudança está muito grande
e muito intensa. As chuvas estão maiores, o crescimento das... Bom, não quero falar sobre emergência climática, mas o que eu quero dizer é que a fotografia atual do município é outra. Então, ainda que muitas audiências, muitas discussões, muitas propostas tenham sido apresentadas, eu acho que todas devem ser atualizadas, reavaliadas, e fazer realmente o dever de casa de um quadro atual. Mas isso já foi sugerido, sei lá o que, não foi levado. Gente, qual é a situação hoje que o mundo e o município se encontram? Era isso que eu queria falar. Obrigada, Mara. Ele não perde, ele não vai perder a piada. Eu te adoro, Mauro, você é muito bom. Eu vou voltar no assunto que vocês estavam falando de resíduos. Começou nesse assunto, estava aí parado um pouco no assunto. O que acontece? Dia 1º de abril, vou fazer insistência. Dia 1º de abril, eu estou trazendo José Valverde, foi o cara que escreveu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ele está vindo falar na palestra dele sobre a lei de incentivo à reciclagem de resíduos sólidos. Portanto, se ele escreveu a lei junto com o Arnaldo Jardim, ele estava comemorando agora 20 e poucos anos, etc. e tal, eu acho que quem quer aproveitar essa palestra para ir lá ouvir o que está valendo hoje, porque tem até incentivo, grana. Perfeito. Foi da CEMIL, né? Penido. Tem grana para fazer isso. Então, eu acho que isso abre uma visão diferente nesse assunto de reciclagem de resíduos sólidos. É outro momento do que nós vivemos até hoje. Só isso. Muito bem colocado. Dia 1º, lá. Dia 1º de abril. 1º de abril é de mentira, mas é tudo de verdade. Mas o local é aqui. Não, lá no Senado. Às 8 horas. Ô, Massa, Massa não, desculpa, o Wagner, coloca no grupo do conselho para eles fazerem a inscrição, o link, que nem você manda por e-mail. Não pôs não. Mas coloca de novo, Mauro. A gente está... Ele colocou? 24 horas de Mas coloca de novo. Tá tudo lindo. Vai também estar o pessoal da Animalia Park, que vai falar como é que funciona a política de resíduos dentro do parque. No Animalia Park. Esse é o nome daquele, não sei se é engenheiro, que ele tem aquelas embalagens. O Newton. É o que você passou para mim. De eficiência. Então, ele vai estar lá também. Lá, eu vou aproveitar para conversar com ele, porque calhou da gente receber de um vereador, que agora não me recordo qual é, você lembra, Wagner? Um vereador sobre fazer a reciclagem, colocar em saquinhos, disponibilizar. Ele não é nem só para a escola, é para o município. Todos os lugares. E aí ele calhou do Mauro. Sei que a gente estava conversando e aí eu vou conversar com ele lá no dia. Rafael Dantas. Ele quer fazer um projeto para separar. Seria encaminhar a embalagem para as pessoas fazerem. No nosso status atual, tudo que eu estudo até hoje sobre isso, o único jeito hoje é a gente separar os resíduos, porque a geração de resíduos ela está assim, então a gente vai separando, vai tentando brecar. Agora você falou que eu estava pensando. Agora você falou que eu estava pensando. Não é bom encher a bola, não. Uma provocação quanto a resíduos é uma coisa, é uma provocação mesmo. A gente poderia, a partir do poder público, né? A reciclagem dentro das escolas. Então, isso é. Aproveitando que a Rita está aqui, que ela é da educação. Ela é da educação ambiental e que pese o lixo, os resíduos sólidos estarem em obras. Isso, eu acho que o conselho também conseguiria ajudar a secretaria a fazer um projeto com relação a isso, porque a gente tem várias ideias também, mas a gente ajuda. O conselho tem uma participação, é o que eu falo, gente, eu quero uma participação mais ativa do conselho, porque chega para mim muitas cobranças, não falou disso,
A pauta está aberta, tanto é que eu falei aqui que o doutor Silvio Cabral quer fazer uma participação aqui. Todo mundo que me procura, eu tento receber e tentar encaixar as necessidades. A hora que você quiser falar até com o museu aqui, porque de quando eu estou aqui não veio, não sei se você trouxe na gestão passada, mas quiser falar um pouco aqui também no conselho, eu acho que a gente está aberto para isso. E eu queria que uma participação mais ativa do conselho. Em vez de ficar me cobrando, a gente não está fazendo nada disso, nada daquilo, o conselho se reúne em grupos de trabalho e vamos desenvolver. A parte do resíduo sólido, a gente já pode abarcar essa parte da reciclagem. Separação. A Marli não está aqui hoje, mas também pode contribuir. Mas o representante está aí. Então, aí, ó, então vocês podem ter uma contribuição fundamental. O que eu posso falar em relação a isso? Lá na Câmara, agora no mês de março, nós estamos completando 1 ano de projeto de reciclagem. Nós começamos muito simples, muito básico, sem nenhum tipo de investimento. Nós temos lá nosso almoxerifado, que tem muita caixa, e sempre tem muita caixa de copos, né, esses copos de água. Começamos com 2 caixas e 2 sacos plásticos verdes, só para dar a diferença da cor do lixo. Começamos com isso em março do ano passado. Nós já reciclamos 3 toneladas em 10 meses. Agora já temos mais de 3 toneladas. Vamos completar esse 1 ano com umas 3 toneladas e 300 mais ou menos. E começamos só com isso. E nós pensamos, vai ser só um protótipo a caixa, porque ela vai destruir com o tempo, não sei o quê. Mas não aconteceu isso. A caixa se manteve, porque dependendo do local onde você coloca, não chove, não molha, são só lixos secos. Então, as pessoas também vão se conscientizando, aos poucos, não é fácil. É difícil conscientizar a pessoa que não é para jogar resto de comida ali, por exemplo. Mas agora, praticamente, o projeto já está andando sozinho. A gente está pensando num próximo passo. O único investimento que a gente fez grande, digamos assim, foi comprar um container para deixar guardado, depois de alguns meses, na verdade, porque até então a gente mesmo começou a levar lá na cooperativa. A gente tem junto com a Marli, né, na Copernova, a gente firmou lá uma parceria. E lá no começo, a gente mesmo colocava dentro do carro e levava para lá. Aí começou a aumentar a quantidade, a gente colocou mais caixas na Câmara e aí compramos o container. Foi o único grande investimento. Então, assim, às vezes não é nem fazer um projeto grande, comprar as famosas lixeirinhas. Não. Eu efetivamente sou contra, porque ninguém separa e fica aquele monte de plástico. É plástico, aquelas lixeiras. Pra mim, não dá ideia. A gente tá tentando evitar o uso de plástico e a gente compra plástico para reciclar, para separar o lixo reciclável. Aí a gente começou lá com uma caixa. Às vezes é só vontade, né? Não precisa. Quem quiser ir conhecer o nosso projeto lá, está aberto, está vontade. É lá na Câmara. Ela já é uma boa para participar no grupo. Quem é o representante da Inob? Ele está aqui hoje? Eu acho que a Inob também poderia contribuir de alguma forma, né, nesse projeto. Mas eu acho que a Inob poderia contribuir sim nesse projeto. E eu também não penso fazer em grandes coisas, porque eu acho que são pequenas atitudes. Na escola, se já separar né? Às vezes a pessoa pensa, vamos montar um projeto, fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê, e acaba não saindo nada. Nós começamos do básico. O que a gente tem hoje para fazer? Era uma caixa no saco. E começamos. A gente está num processo tão bacana lá, que as pessoas estão trazendo de casa, e às vezes também tem coisa grande em casa, como uma geladeira, uma TV que não funciona mais, eles me conectam, e aí eu ligo a Marli, a gente agenda, eles vão buscar também. Então, assim, já está girando uma roda ali já. Eu acho que até o start pode ser esse processo que chegou desse vereador aí do Rafael Dantas, que a gente pode começar a ver. Ele quer até um parecer da minha secretaria, eu passei para o Wagner. Ele fala em 2 sacos, né, seria de orgânico e um vermelho, alguma coisa assim para diferenciar para ter. E a gente pode partir daí, colocando isso nas escolas, nos órgãos públicos, começando por aí, porque eu realmente não vejo. Eu trabalhei muito tempo no Estado eles
esses copinhos era quase impossível de você encontrar. Todo mundo recebia quando entrava uma caneca e uma garrafinha de água. E não tinha tinha que ter esse, então era... Olha, peraí, vamos organizar aqui. São pequenas vários coisas braços que, levantados. Peraí, vários braços. Isso aí tudo pro grupo de trabalho, viu? Vários braços levantados, vamos organizar aqui. Eu acho que como Conselho do Meio Ambiente, nós precisamos dar o exemplo. Posto isso, o nosso cafezinho diário, aqui, ao menos, me incomoda muito e eu fico assim, ensandecida com esses copinhos de plástico que são colocados aqui. Eu gostaria de tomar a liberdade de presenteá-los, eu prometo, com canecas, qualquer coisa. Mas pelo amor de Deus, não, peraí, agora é o seguinte, aqui dentro, quem quiser tomar cafezinho, que traga a sua canequinha e tome. Obrigado, porque, desculpa, a Casa de Ferreira e Pedro de Pau, a gente está gerando lixos aqui, entendeu? A proposta é uma caneca de presente para cada um, Lenita. Ela vai trazer para os membros do conselho. Eu vou ver a possibilidade de implantar isso na prefeitura, mas eu tenho que ver custo e ver tudo isso, então não vou prometer que nem ela. Para entender o processo, só um pouquinho, gente, a gente tem que entender como que funciona, porque criticar é muito fácil. Você vai trazer a sua canequinha, mas a minha caneca vai ficar suja, eu não tenho onde pendurar. Então é o seguinte, como você sugere tomar o bendito do café ou você não quer o café? Porque a gente tem que entender o processo. Criticar é muito fácil. Então é o seguinte, querida, a gente tem que parar de gerar resíduos. Estancar de um lado, enquanto a gente organiza a bobagem que já fizemos até agora. Eu sei, corta o café. Não, mas e aí não bebe água. Não, eu tô falando, mas é sério. São esses pequenos atos que vão gerar uma diferença. Não tem ideia o custo que isso é para a prefeitura, o resíduo e tudo mais, entendeu? Isso daí Agora, se o Estado faz, por que o município não, entendeu? São pequenas, são boas práticas, né? E assim, a pessoa que, se você não colocar o copinho ali, a pessoa para beber água vai ter que trazer a garrafinha dela, senão vai ficar sem beber água. Então, se não aprender por bem, acaba aprendendo por mal, né? Pode falar, Titi. Então vai. Ele levantou a mão ali primeiro. A composição do GT. A proposta é manter, ampliar um GT que já existe aqui. Não, a gente vai criar um novo, com máximo de participação, isso. Porque trocou, né, também, os conselheiros foram... Claro. Tem muito resíduo sendo produzido nas escolas. Muito. Muita coisa. Olha, o Alexandre, depois o Tite, e depois aí depois a Noêmia. Mas vamos lá. Hoje eu sou governo, gente, mas vamos lá. O conselho tem que minimamente botar o dedinho na ferida. Por quê? O nosso enorme contrato é quase 9 milhões. E no contrato regra a questão da reciclagem. Então, por isso que eu acho que vale a pena ter a discussão aqui do grupo. O representante da Enob não está aqui hoje, mas a gente tem que até trabalhar mesmo com esses ecopontos. A gente, como conselheiro, minimamente que dá um Eu acho que a gente podia dar um start trazendo a própria Marlene e o Éder para fazer uma... Pode. Deixa só seguir pela ordem aqui. O Tite vai dar uma palavrinha, depois a Noêmia... Só a título de informação, no passado a Secretaria de Meio Ambiente promoveu a entrega de canecas para os funcionários da Prefeitura. O que aconteceu? Se você fornecer a caneca e não retirar o reciclado dos copinhos... não, tem que tirar. Tem que tirar. Ou seja, a caneca virou porta-treco. É isso aí. Não, tem que tirar. Você tem que fornecer a caneca e retirar. Perfeito. Porque vai ter o preguiçoso que vai querer usar o coisa para não lavar a caneca. Mais uma questão. Em relação às escolas, nós já fizemos no passado campanhas, por exemplo, da coleta do óleo junto com a Preserva, da coleta de eletrônicos. No começo a coisa realmente acontece e depois ela cai no esquecimento. Então, mas se você tirar o copinho, ela não cai, porque lá onde eu trabalhava, todo mundo tinha em relação às canecas, sim.
Agora, em relação aos resíduos nas escolas, tem que ter um engajamento muito grande da Secretaria da Educação. Sim. Senão, não funciona. Conhecimento próprio é uma vivência que eu tive no passado. A gente fazia algumas explanações nas escolas sobre resíduos. Alguns funcionários não se engajam na ideia, nesse conceito. Diretores de escolas e até professores. Então, se não tiver o engajamento de todos dentro da escola, a coisa não acontece. Por isso que algumas escolas fluiu muito bem e outras nem tanto. Por quê? Por causa da falta desse engajamento. E aí, eu acho que a Secretaria de Educação é fundamental para que realmente essa questão funcione dentro das escolas. Maravilha, já temos um grupo com 86 escolas ativas. É só Ótimo, continuar o ótimo. trabalho. Nós tínhamos Consciência de todos, ação de cada um. Vamos pra cima. Maravilha, estamos aqui para contribuir. Próximo, Noêmia. Só complementar o que eu estava falando sobre isso que eu ia falar. Você pode fazer o seguinte, a ideia, né? Tira todos os copos descartáveis. Primeiro você compra as canecas para todos. E aí você manda e-mail, um ofício para todas as secretarias. A partir de tal data não vai ter mais copos descartáveis. Então, cada secretaria compra suas canecas. Noêmia, se a prefeitura tomar alguma ação nesse sentido, não só com relação aos copos, me incomoda muito ainda não ter processo eletrônico por conta do volume de papel que se gera. Você vê que os funcionários, eles não imprimem frente e verso, eles imprimem só frente. Então, assim, são algumas atitudes que são pequenas, mas que fazem uma diferença enorme. Então, assim, Cotia, eu trabalhei em licitações, era muito grande o volume de papel sulfite. E falavam, o sulfite está acabando, vai parar a prefeitura. Então, assim, era uma pressão de não poder ficar sem o papel sulfite. Então, são coisas que eu acho que a gente pode começar trabalhando, e não só na caneca. A caneca seria o start, depois essa parte também, até a impressão, gente. Se você fizer frente e verso, você vai reduzir pela metade. E tem a multa ecológica. E as... Ela economiza 30% do dinheiro da tinta, que a gente tem que impressão. E as pessoas insistem em fazer só na frente. Você usa muito saco de lixo. Só para tirar o saco uma vez por semana. Não, isso é muito bom de vaca. Eu falei, não é. Sabe quanto tempo demora para sair desse decompor? Então, toma um café, joga o resto do saco de lixo, quase todos os dias tem que tirar o lixo, o saco todo. Eu também passo só com... Na minha secretaria, ela passa com um saco recolhendo todos os lixos. Ela vira os lixos... Então, lá não tira todos os sacos, ela passa com um único saco e recolhe todos os lixos. Não é? Não, depois eu vou... Você já falou, Fernando. Não, mas ele tem. Depois aí até que tem que falar daquele. Vocês conseguem falar do projeto? Eu já mandei no seu celular, mas depois dela. Eu não vi então, desculpa. Tá. Pessoal, eu venho com muita alegria falar que isso que a gente está construindo de ser junto com a educação, ele já está sendo feito, o começo do princípio, porque o Ecomuseu ganhou um edital chamado Regenera Vô. Olha que bonitinho. Que na verdade é Vila Operária. Onde o bairro está muito sujo, a história do turismo desregrado ali na Cachoeira deixa tudo meio zoado, e a gente, em todos os abraços, escuta a população, e a parte da coleta de resíduos realmente é uma coisa muito viva ali. Então a gente conseguiu recursos para 4 coletores, junto com oficinas com as 2 escolas, e fazer um canteiro de compostagem. Então ali pode ser um projeto piloto. Mesmo para a gente ver o que funciona. Então, os contentores, a gente está uns 4 meses estudando o que fazer, porque, tá bom, de plástico, mas de plástico tem essa questão, cor de plástico, blá, blá, blá. E outra coisa que uma membra ali do Ecomuseu disse, que parece que fechado também fica um cheiro ruim, porque demora uma semana para coletar. Então, a gente está desenvolvendo um modelo, a Marli da Reciclagem também ajudou a gente a pensar nele, 2 arquitetas, a Regina do Âncora, enfim, para fazer um equipamento que tem muito bicho. Então, se a ETEC quiser também contribuir com um equipamento que precisa ter várias especificidades para poder resolver. Então, eu vou contar para vocês que a gente já está fazendo essa parte, para a gente poder somar. Assim falando. Que bom. Gente,
nós temos implementado em escolas aqui municipais programas de reciclagem, mas de que forma? As crianças não levam para a escola lixo, elas levam material escolar. Então, são encaminhadas para as casas dos alunos sacos que são, eles são plásticos, mas eles não são feitos de petróleo, eles são feitos da cana, né, e da mandioca, ou seja, eles são biodegradáveis, para que nas residências dos alunos sejam separados a tampinha, lacres, latinhas e tudo mais. Muito bem, essas crianças trazem para a escola e é explicado para as crianças como que nasce o alumínio. Ah, ele nasce onde? É planta? O que é? Não, olha, ele vem da bauxita. A bauxita está em qual região do Brasil? Então começa a se falar sobre geografia, começa a se falar sobre processos de transformação, consumos de energia. Então as crianças fazem toda a conexão das disciplinas através da reciclagem. Isso foi implementado da Secretaria de Educação, mas na escola aqui do Jardim Nakamura, também foi implementado na escola do Apache, e tem uma diretora lá, que é a diretora Lucimara Batista, que é muito fera nisso. Eu tive o prazer de colaborar com isso. Nós montamos um aplicativo na internet onde são registrados a quantidades, né, que as crianças levam para a escola e pesados na escola. Então entra mais uma disciplina, peso, certo? Unidades de medida. E, por exemplo, uma folha de papel sulfite, as crianças já sabem que corresponde a 10 litros de água. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Então, quando você usa os dois lados, sim, são 10 litros de água, mesma coisa. E ali, então, os pais começam a ouvir os seus chefes, que são os filhos. Falam assim, pai, isso vem lá de tal região para chegar aqui para a gente tomar esse refrigerante na lata. Tá bom? Então, esse programa já está aí. Se puder incentivar, é ótimo. Ampliar, né? E eu tive também a sorte de participar de uma reunião do Conselho Municipal de Assistência Social. As participações são muito ativas, para quê? Para saber o destino dos recursos que estão no Fundo Municipal de Assistência Social. São milhões que são colocadas lá através de emendas parlamentares e outros programas. Eu gostaria, presidente, que a gente pudesse se aprofundar com o nosso Fundo Municipal do Meio Ambiente, porque ele, pelo que eu percebi, é zero. E ali, a hora que entrar esses recursos, nós podemos trazer projetos para as entidades, para a aplicação desses recursos, desses fundos. Então, eu acho que uma revitalização, se já existiu algum uso desse fundo, se não houve... O fundo, ele existe, mas depois que eu assumi, eu não mexi no fundo. Pronto. Tá? Porque tinha tantas outras prioridades dentro da secretaria que essa parte realmente, como que eu diria, não aconteceu antes, presidente, porque tinha que acontecer agora. Então assim, mas é o que eu estou falando. Eu estou aberta para qualquer... Eu acho que o fundo é porque realmente ele não teve nenhuma movimentação. Mas eu vou trazer também para vocês, que é uma outra coisa que me pedem. Entendeu? Você permite uma parte? Sim. Só que acontece o seguinte, às vezes a gente fica titubeando e anda para cá, anda para lá e a gente não prioriza. Eu vou dar um dados. A gente vai construir hoje o maior convênio com a questão privada na questão do idoso. A gente vai fazer um centro de idoso lá em Calcaia, bancado pelo Mercado Livre. São 10 milhões bancado pelo Mercado Livre. O que falta aqui é a pessoa que minimamente coloque e corra atrás. Por exemplo, o nosso institucional hoje, ele não anda aqui. E eu vou dar um exemplo. A Blau tem 100 milhões de investimento social. O que falta é bater na porta. E esse dinheiro não é destinado para Cotia, porque o nosso ex-prefeito Rogério Franco, ele não tinha essa relação de dialogar, de conversar. Então, o que eu sugiro? Da gente começar a criar esse mecanismo, esse instrumento de conversar com essa questão privada em Cotia. Brau, Feministe, VURT. A VURT é a que mais incentiva, aqui que todo mundo sabe, né? Então falta, às vezes, o agente político que somos nós,
ter essa premissa de correr atrás, bater na porta. Parcerias. Né? Parcerias. Parcerias. Né? Emendas hoje. Hoje a gente tem um problema, hoje a gente tem um problema aqui, né? E eu vou dar um dado. É um trabalho com estatística. O último ano do governo, Rogério falando, 162 milhões de convênios, seja emenda parlamentar ou seja emendas ministerial. Primeiro ano do governo Formiga, 22 milhões. Então é muita diferença. Então, a gente precisa hoje começar a olhar com outros olhos a questão privada, a questão parlamentar, os nossos dinheiros, né? O ano passado a gente não se inscreveu no PA pelo Ministério da Agricultura. A gente falhou, a gente perdeu o convênio. Tanto que na duas reuniões atrás eu até falei, eu conversei aqui, falei, ó, meu, a gente se inscreveu, como que tá? Então a gente tem perdido convênios aí, às vezes por falta de conhecimento, mas às vezes por falta de minimamente cutucar. Eu tô entrando na questão da Vale, a Vale tem várias doações, isso até pra gente, viu Vagnão? Doação de caminhonetes. Eles têm 10 anos de caminhonete, eles só doam para a questão pública. Para a questão pública. Então, se uma secretaria botar o dedo, eu não consegui planear a secretaria porque a gente não tem CNPJ da secretaria, a agricultura só tem um CNPJ, que é da prefeitura. As secretarias não têm CNPJs individuais. E eu tenho. Os fundos têm, mas tem que ser direcionado, por exemplo, esses carros, tem que ser direcionado por órgão público. Com convênio. Né? Com convênio, órgão público. Então falta isso da gente, falta a gente abrir os horizontes. Quando eu falo da questão D9, no contrato D9 tem o lixo reciclável, eles têm a obrigação de fazer o reciclado, a retirada do óleo, está tudo no contrato. Trabalho de educação ambiental no município. No município, está tudo no Tá contrato. tudo lá. Eu acho tudo que lá. você não tinha que ir mais além. Eu estou falando, eu sou governista, mas o foco do governo tem que cobrar nossas empresas. A gente tem que ir para cima da nome. Eu acho que falta vontade política. Não é o conhecimento, Tite. Talvez uma carta do Conselho Menor falando de participarem da reunião. Esse ativismo, Ele veio, o representante que veio, só não veio na A última. última ele esteve. esse ativismo que o Alexandre está Mas comentando, ativo está sendo bem falado lá para mim. A gente pode esse ativismo que o Alexandre está comentando acontece no Conselho de Assistência Social. Nós temos. A gente tem que aprender a fazer isso com eles. Eu aprendi um monte aí, foi, puxa vida, é isso que se faz para realmente trabalhar para tornar melhor a vida das pessoas. E Ali vou só tem um aluno que acrescentar sabe fazer. Muito bem que a colocado, Secretaria de Fernando. Desenvolvimento Social tem o Fundo do Idoso, o Fundo Sim, de Assistência certo. Social e o Fundo da Criança e do Adolescente. Tem 3 fundos. A gente Só tem porque que pressionar os isso. conselheiros são ativos. E os nossos conselheiros. Entregam mesmo. Os nossos conselhos é deliberativo. Se você vê o pau para gastar esse dinheiro, é pau, é convencimento político, é projeto. escrito. Impecáveis, os projetos de doação impecáveis. É um conselho bem. Eu tenho uma pergunta. Não tem o fundo da Sabesp? Em que pé está isso, presidente? Adoro ensaiar Ela acabou de perguntar aí, ó. Então, o fundo da Sabesp, a gente está aguardando a Câmara dos Vereadores decidir, porque eu tive que fazer uma alteração na lei. Tem um funcionário meu que vai todos os dias na Câmara, todos os dias eu cobro o Edgar para... Então, eu acho que o Conselho precisa ajudar no sentido de cobrar a Eu tive que Câmara. alterar. E é uma alteração super simples, é com relação ao prazo do plano de saneamento, que aqui em Cotia ele fala que tem que ser atualizado a cada 4 anos. A Sabesp exige um plano atualizado para fazer a inscrição no fundo e Já faz 100 anos. E já passou esses 4 anos, mas a lei federal fala em 10 anos. Então, quando ele foi criado, quando a legislação municipal foi criada, ela foi criada com base na legislação federal, que falava em 4 anos. Só que aí a legislação federal foi atualizada para 10 anos e aqui não foi atualizado. Então, o nosso plano estaria hoje não atualizado. Então, eu tive que pedir essa alteração para 10 anos para eu poder encaminhar o plano como se ele fosse... 10 anos é muita coisa. Mas é o que está na lei federal. É o que está na lei federal. Alguma coisa tem que mudar. No Estado não pode alterar em alguma coisa. Não, 10 pode anos ser. a Sabesp não vai fazer nada. Do jeito que está hoje. Não seria a Sabesp, era do município. do Sim, municipal. sim. É isso que eu estou E, falando. inclusive, essa alteração vai ser muito importante, porque na resposta do GPM agora, fala em metas também.
nós estamos atualizados. Então é por isso, porque como é um dinheiro que vai vir da Sabesp, eu estou tentando mandar toda a documentação para que não volte com nenhum questionamento, entendeu? Porque eles pedem 120 dias, eu acho que para analisar a documentação. Aí imagina se eu mando um plano que eles vão entender que não é atualizado e que precisaria estar atualizado de acordo com a lei municipal. Então, assim, eu estou querendo fechar para ir... Oi? Para fazer esse plano precisa de audiências públicas. Pergunto por quê, por exemplo, o Plano Municipal de Mobilidade Urbana também está vencido, ele é de 2018. E exige participação popular para definição, por exemplo, se uma rua vai se tornar avenida, porque eu acho que vira avenida, antes poderia ter alguns tipos de comércio, agora que virou avenida pode ter outro tipo de comércio, tá vendo? E esse plano também está fora. Então, a minha pergunta é, esse plano que você está encaminhando, com certeza, não vai exigir participação popular? Não, o que eu estou encaminhando? Não, eu só estou pedindo a alteração do prazo de validade. É só exatamente isso. Cumprir uma determinação é só prazo. federal, Eu não estou entrando porque isso daí foi feito, me falaram que foi feito um trabalho bem árduo, que demandou muito, que não foi uma coisa fácil, foi, né, você pode falar melhor que eu, Wagner. Então, se eu for fazer essa atualização de 4 em 4 anos, eu acho que não vai nem ficar viável também para o município. Então, aí a gente, como a legislação federal alterou, é que o município às vezes faz essas leis e não acaba atualizando, né? E aí, a hora que a gente vai ter que Outro plano que já está vencido, tinha que ser revisto, é o plano de resíduos. Não, então, existe alguma coisa como o Conselho do Meio Ambiente que a gente pode fazer junto à Câmara, ou galera da Câmara aí, a gente um favorzinho, entendeu? Para ver o que nós podemos então, o da fazer. Câmara é... Acho que o Diego foi lá. Todos os dias. E ele falou com o pessoal lá. Então, eu pus o chefe de gabinete para praticamente todos os dias. Não todos, eu estou pedindo para o Edgar, né, que é o chefe de gabinete do governo, para dar esse apoio, e pedir para o Diego ir lá ver administrativamente, porque às vezes fala tal, aí o Diego pelo menos vai, fala com os assessores e mostra a importância, me coloquei à disposição para explicar que é só a questão do prazo e eu só estou aguardando. E a Comissão de Meio Ambiente da Câmara? Então, e aí é o Massinho que é o presidente. A gente está para marcar uma reunião. É o Massinho, o Silvio está também. Não, mas isso sim, não é para a gente para marcar uma reunião, não. Isso é um WhatsApp. Não, na verdade eu quero que eles coloquem isso daí em votação. Não, mas assim, em relação à Câmara... Entendeu? Tipo, não foi essa semana, eu quero que você esteja na próxima terça-feira. Então a minha pressão é essa. Porque não tem muito o que discutir, debater, é exatamente o prazo. Vou fazer a equação da lei federal. É adequar ao lei federal. A gente não pode ser... Conta exatamente o que você precisa, curtamente, porque daí eu vou mandar Massinho, mandando em outra pessoa que também tem o telefone, também manda. A gente pressionar pessoalmente. Mas acho que aí eu entro na Comissão de Ambiente, olha. Assim, o Diego ontem falou que conversou com eles, que já vão colocar na pauta. Falaram que vão colocar na próxima terça. Falaram que, entendeu? Mas não é minha... Eu tô querendo 10 anos. É alterar de 4 Você viu esse tempo em outras cidades para ver se trouxe benefícios para a cidade? O que é? Como é que é? Você está pedindo 10 anos. Não é ela que está pedindo, é o cumprimento de uma determinação federal. O município não pode estar a 4, tem que ser a 10. A 10, que é o mínimo pedido, entendeu? A gente sempre tem que, a gente pode ser mais... A lei federal, quando ela deu início, ela falava em 4 anos também da atualização do plano, só que ela foi readequada e aqui parou. Isso acontece. Tanto é que eu descobri ontem que a Janaína me trouxe na nossa secretaria a Defesa Civil. Eu tenho um departamento de defesa civil que criou-se uma secretaria, mas esqueceram de alterar. Então, são essas coisas que, quando você vai pegando na prática, que você vai vendo, olha, aqui, aí eu comunico, né? Lá em atos oficiais para fazer as adequações. Uma proposta de encaminhamento. Por que a gente da comissão, não forma uma pequena comissão aqui? É assim, a Câmara é receptiva, a gente marca uma reunião, não precisa nem marcar, ligar para o professor, para o presidente, a comissão pode dialogar com você, e até como está terça-feira, pode estar em pauta, a gente pega uma comissão de 5 companheiros aqui,
dialogar com eles direto lá, vai fazer pressão na Câmara. Mas eu acho que no momento não é, porque assim, a Câmara não está sendo empecilho. Os assessores do... Mas, o assessor do professor Osmar, eles se comprometeram em hoje dar um retorno no final do dia, que eles iam conversar se vai entrar ou não na próxima terça-feira na pauta. Então, eu tendo esse retorno, se por acaso não acontecer, eu falo com alguns membros do conselho, mas assim, é uma coisa que eu tô... Tanto é que ela viu que o Diego tá indo lá, eu tô em cima... Eles não trabalham quinta e sexta, não? Mas acho que só fazem na terça. As São só terça-feira. Pessoal, eu só pra gente dar andamento na nossa reunião, senão a gente vai ficar É. muito... Vamos lá, Quem tem a quer apresentação vai do falar, Ricardo. né? Vamos Eu lá, só queria só apresentação do uma Ricardo. questão sobre A apresentação do Ricardo. Ricardo. sobre a Inob. A gente tem um O Wagner está falando de São Paulo. Diadema, o ABC, que recebe essa verba das ABR, também está nesta de 10 anos? Ó, Aí eu não sei. Eu não sei, não. Eu tô tentando, eu tô fazendo o que Cada município tem a Arcesp me passou uma lista de documentos que eu preciso cumprir e é o que eu tô fazendo. Aí eu não Eu fiquei curiosa, Gente, 4 pessoas falando ao mesmo tempo. A reunião está sendo gravada. Vamos tentar. Ó, só para finalizar, é que o processo do fundo de saneamento, ele teve uma alteração. Antigamente era retroativo, agora não é mais. Ontem nós tivemos uma reunião com o pessoal da URAI para falar sobre o plano da Sabesp no município, e eles nos informaram de todos os passos agora da mudança que teve esse ano. O ano passado tinha um procedimento para aderir ao plano, e agora eles fizeram alteração. tudo bem, porque foi privatizado agora recentemente. Mas precisa ver se a capital, São Paulo, a prefeitura, também está nessa reformulação. Cada município tem uma legislação Não. Se é lei federal, não é cada município, Roger. Advogado, só para finalizar da Inob, pessoal. Sobre a Inob. Gente, vamos. Sobre a Inob, o link que foi colocado, nós, Secretaria do Verde, provocamos a Inob. O processo estava parado sobre o licenciamento da usina de reciclagem, que prevê no contrato. Eu estive na usina para ver as instalações. Está praticamente pronta a instalação para fazer a separação do resíduo. Porém, no licenciamento prevê a RCC, que é o resíduo de material de construção civil. A CETESB entende que aquele espaço não comporta também a RCC. Então nós tivemos uma reunião com eles, e eu participei dessa reunião na CETESB para entender o porquê que não estava andando. E o município precisa fazer algumas adequações na área também. Então, internamente, está começando com uma habitação para ver essa alteração. Talvez a gente tenha que pensar em mudar a usina de resíduo de construção civil para outro local para ser licenciado, para destravar a usina de reciclagem. Então, esse processo está andando. A gente tem falado com a Inob, cobrando deles para que entre em operação, que é uma determinação também do prefeito. O prefeito quer muito que essa usina passe a operar. Vamos dar então vou passar agora para o último comunicado, que eu vou pedir para o pessoal da ETEC, que é sobre um termo. Na verdade, a gente acabou fazendo uma parceria aí com eles para receber um plano de arborização de um projeto deles. Aí eu gostaria que o Massa, ou o Fernando, se quiserem falar um pouquinho desse projeto. E você me mandou, mas não consegui ler. Já teve alguma decisão, se foi aprovado o projeto? Isso, presidente. Foi levado para a reunião do Conselho na segunda-feira agora, né, sobre isso, e a gente vai encaminhar agora para um recurso do CREA, né, que a gente tem que trazer, mas está andamento sim. Então, se eles conseguirem, eles vão fazer um projeto para a cidade de Cotia de arborização. Legal. É uma parceria com a prefeitura. Isso. A secretária Raquel assinou, fez uma carta, encaminhamos para o CONF e aí o CREA. Porque também não temos hoje nenhum plano de arborização. Eu tenho alguma coisa escrita em relação, no passado eu preparei um plano de arborização que não foi adiante. A gente pode trocar Pode figurinha. compartilhar com Isso. bacana. Junto aí. É isso aí. Bom, Ricardo. Agora das contribuições, né? você tá vendo? A gente só precisa, a única coisa que eu falo, focar em uma para ir até o fim. Senão fica várias, né? Mas Esse tá com vocês, eu só tô aguardando o projeto. Assim
assim que a gente souber da resposta... Aí vocês vão me atualizando. Tá ótimo. Aí agora o Ricardo, é um assunto que a Dora já vem falando comigo. Eu acabei, na época que ela me trouxe, pesquisando, isso está na competência da Secretaria da Saúde, por isso que o Ricardo que vai fazer toda a exposição, que é sobre os animais de grande porte que vivem solto por aí, e aí a inclusão na pauta, e ela até falou que algumas pessoas da Ecovias, mas não compareceram, não vieram. Mas depois isso... E também vão dar uma contribuição com relação que tem também, quando pega o animal e não consegue identificar o dono, a gente tem uma certa dificuldade, que ela estava me relatando, de quem faz o transporte, né? Então, de talvez possibilitar um convênio com a Ecovias ou com a... né? Não, as concessionárias, né, pelo estado, eles têm um caminhão para carregar o animal. Eles podem conversar com a prefeitura, fazer uma parceria sem cobrança, né, pegar o animal aonde ele estiver, seja em estado de Calcaia, seja em estado de Morro Grande, granja, né, de porte grande. Você sabe disso, né? Os cavalos e gado, né? Então a Ecovias ficou realmente de vir hoje, eu estou em tratativa com eles desde ontem, e aí depois também com a CCR de Sorocabana, né, quando a prefeitura precisar. Só que falou comigo que eles não têm um contrato, por exemplo, com um Aras, né, para receber o animal. E que pode levar em algum Aras, depois de conversar, mas que a cobrança é cara, ela é alta pelo Aras, né, pelo local. Então a gente tem duas vias, ou a prefeitura arruma um terreno, uma coisa, com alguém conhecido, né, que tem aí um sítio todo cercado, para levar esse animal quando ele é retirado, né, da rua, né, e depois faz algum acerto, ou então levar realmente para algum área e vai ter que pagar. Só que isso depois a prefeitura vai lá, né, resolve, fica lá não sei quantos dias, a prefeitura tem que ir atrás do proprietário, né, ou do tratador, de quem cuida, do cuidador do animal, ele vai pagar uma multa, essa multa que a prefeitura pode, por lei, né, você sabe, né, Ricardo, tem a lei aqui, então a prefeitura pode lavrar a multa e os valores que esses animais ficarem em algum local vai passar para o tratador, para o proprietário, né, para o cuidador, vai ter que pagar essa multa, vai ter que cobrir. Mas a prefeitura vai ter que ir atrás também. Então é uma parceria com relação, por exemplo, ao transporte do animal. As concessionárias podem fazer isso com a prefeitura, sem cobrança nenhuma. Então é isso que eu estou combinando, conversando com as concessionárias. Então depois passar alguma coisa. Faça a discussão hoje ou espera a Ecovias? Não, apresenta, Ricardo, claro. Não é isso, presidente? Isso, na verdade ela convocou, eles se comprometeram a vir, mas isso daí, o Ricardo, é mais ou menos que nem um carro, né? Tem que levar para algum lugar e a pessoa tem que ser penalizada. Mas aí, sei lá, se você conseguir dar uma abordagem, eu não sei nem o número de denúncias, eu não tenho esse levantamento, mas eu acho que é uma coisa que já não é... Mas o jornal já fala, olha, tá cheio de cavalo ali no Morro Grande, a prefeitura tem que ir atrás. E aí ela acerta com a concessionária para retirada desse animal, seja de madrugada ou seja durante o dia. Ó, Ricardo vai começar. Pessoal, presta atenção. A palavra pessoal, bom dia. Pegar esse gancho todo e tentar, né, trazer algumas explicações. Então, primeiro, acho que é importante a gente falar de competências, né? Pegar até a palavra do Fernando. Como a doutora Raquel disse, compete, então existe um decreto desde a gestão passada, a parte de pronto atendimento animal está ligada à Secretaria de Saúde. Então, vamos lá. Secretaria da Saúde, diversos departamentos, Departamento de Vigilância em Saúde, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Vigilância do Trabalhador e Vigilância Ambiental. Dentro da Vigilância Ambiental, setor de controle de vetores, dengue e outros mosquitos. Setor de animais sinantrópicos, escorpiões e outros animais, barbeiros e tudo isso. E daí setor de zoonoses, ok? Então,
Setor de zoonoses. Qual é a função do setor de zoonoses? Fazer toda a vigilância de doenças compartilhadas entre o ser humano e os animais. Raiva, leishmaniose, esporotricose, que agora está aparecendo em vários casos, né, em gato, tudo isso. Além desse departamento, existe de vigilância e saúde, tem o departamento então de pronto atendimento animal que teria a competência de trabalhar toda a questão dos animais abandonados, bem-estar animal, tá? Por uma questão ali de ajuste, a gente está trabalhando, acaba sendo, né, um grupo pequeno. Essas pessoas que estão designadas para pronto atendimento animal, para trabalhar bem-estar animal, está trabalhando junto com o setor de zoonoses, tá? A gente tem, então estava falando de alojamento de animais. A gente, Secretaria da Saúde, tem um contrato de uma empresa terceirizada e para alojamento de animais, principalmente suspeitos de zoonoses. Então, acompanhamento de um animal com uma suspeita de raiva, acompanhamento e tratamento no caso de uma leishmaniose, de uma esporotricose, tá? Para que depois desse período, eles são responsáveis pela retirada do animal do local, então já fica aí essa questão de animais abandonados como um todo, tá? Eles são responsáveis, então, pela retirada desses animais, transporte até a sua unidade, e lá fazem um tratamento veterinário, caso seja necessário, fazem toda essa avaliação veterinária, os animais são alojados e esses animais, depois do alojamento, já ficam disponíveis à adoção, e daí a gente tenta, nas feirinhas que tem 2 vezes por mês, a gente tenta dar um andamento aí de liberar esses animais que estão prontos e para ter espaço para conseguir outros. Fala, Alexandre. Esse animal morre. Tá? Esse animal morre, ele é avisado. Então, Enterra onde? Hã? Enterra onde? E daí é com a clínica. É lá com essa empresa terceirizada. Tem licenciamento para isso? Tem. Tá? Essa empresa é de Mairink lá, De Mairink, isso. Então, Alex, você acompanhou uma vistoria que a gente fez sobre, assim, tem ali, no caso de uma área, e que tinham cavalos, né? Então a gente primeiro conversa, verifica a situação desses animais e caso seja necessária a sua retirada, há zoonoses, né? Então esse pessoal também do pronto atendimento animal são os únicos que têm essa autoridade de entrar em contato com a empresa terceirizada, acionar essa empresa e essa empresa vem e faz o trabalho. Tá? Sobre a questão de cavalos e animais de grande porte. É uma situação perigosa mesmo. Então, assim, imagina um animal de no mínimo 500 quilos tombando em cima de um veículo. Né? Então, assim, o animal está aqui, está apoiado em patas, né, nos membros, e quando bate o carro, ele vira em cima do vidro. Sim. Né? Então está ali tombando 500 quilos no mínimo, não estão nem pensando na velocidade do carro. Né? Então é um dano, é um risco real e a gente precisa mesmo discutir esses assuntos. Né? Como a Dora falou, caso esse animal seja encontrado na rodovia, a responsabilidade por tudo compete à gestora da rodovia, seja o transporte, seja o alojamento e destinação desse animal. Compete a essa gestora da rodovia. Os animais que estão dentro do município compete então ao município. Então é por isso que daí nesses casos a gente verifica em loco a situação do animal e faz essa destinação. O que a gente sempre tenta ser, né, como vigilância, não ser punitivo nesse primeiro contato. Então a gente tem que trabalhar com a educação. A gente, muitas vezes, quando a gente vai nesse cavalo, tá tudo pronto, conseguiu, pegou o cavalo, aparece o dono. Tá? E daí, quando aparece esse dono,
a gente notifica, a gente conversa, a gente dá um tempo de adequação, fala assim, olha, na verdade o animal ele está saindo ali pela cerca, então você tem aí um prazo que geralmente é de 7 ou 10 dias, né? Uma média de 10 dias, dependendo da situação, tá? Mas para tentar coincidir com o tempo que a gente também tem de auto de infração, auto de imposição de penalidade de 10 dias. Então a gente tenta aí sempre coincidir esse período para se caso assim no retorno ele não tomou as medidas, a gente vai para uma multa, a gente vai para uma advertência antes, a gente vai para uma multa, a gente tenta dessa forma e em último caso a gente recolhe o animal. Porque também a gente não tem uma quantidade infinita de alojamento para esses animais, né? E esses alojamentos, esse alojamento, então, no caso, a prefeitura, ela paga por animal alojado. Exatamente. Né? Então, existe toda essa preocupação antes de educação, que não adianta só a gente punir, a gente ir lá e retirar um cachorro, retirar um cavalo, que no mês seguinte tem um outro animal substituindo. Então a gente tenta mais dessa forma aí de educação trabalhar essa questão de posse responsável, seja um gato, seja um cavalo, seja qualquer animal aí, né? E quando não é possível, quando é necessário, então a gente muda um pouco a forma de agir e tenta ser mais produtivo aí no sentido. Ricardo, você tem ideia de quantos animais já foram recapturados agora esse ano? Olha, ao todo, então assim, não cavalo, gato ou cão, mas se não me engano tem 320 animais alojados. E queria complementar mais junto com essa também do mato, porque quando se fala assim, existem cavalos soltos, isso, onde? Eu acho que deve ter pontos quentes no município onde tem mais isso. Tem. Então, a praça de Calcaia eu sei que tem. Sim, Calcaia como todo, né? Só para o carro e joga o seu jogando. Você jogando também. Então, vocês têm esses mapeamentos, esses índices. Por quê? É preciso ter, nesses locais, áreas que mostram como é bom ter esses animais. Seja que o cara tem um cavalo, ele não consegue alimentar o cavalo, ele leva até ali aquele ponto pet de cavalo e alimenta o cavalo. Então isso aí daí é um programa de política pública. Sim. Mas a gente precisa ter esse dado, né? Exato. Eu queria saber de cavalo de grande porte, além do cavalo, tem bovino também? Olha, muito pouco. O que aparece geralmente é cavalo. Deixa eu fazer uma partezinha. Eu sou dos cavalos. Eu sou de uma equipe chamada Farrapo, gente. E assim, as pessoas que têm cavalo aqui nessa... Vivemos numa cidade que é rural também, nós precisamos entender, né? Quem tem cavalo aqui em Cotia, e porventura ele escapa, o cavalo, devido a uma cerca que ele pula, uma égua que passa, o cavalo é assim, entendeu? Mas quem é amante do cavalo, se soubesse quanto custa um cavalo, para você alimentar um cavalo hoje, é mais caro que uma criança na escola. Então, assim, as pessoas, quando fogem do cavalo, e as pessoas vão atrás e falam, nossa, um cavalo, blá, blá, blá. Se você vê a possibilidade, pouco cavalo na rua solto. Com diferença da cidade do distrito de Calcaia, que o pessoal dos cavalos cria os cavalos comendo capim, ele não consegue sustentar o cavalo, então o cavalo é ali. Mas aqui na cidade de Cotia, né, nós tivemos um problema no pé do morro ali, se você vê os cavalos do cara lá, cada cavalo custa mais de R$2.000, o trato dele por mês. Se você vê o problema dos cavalos lá, foi uma denúncia feita da Zona Norte que estava no lugar errado, mas os cavalos são sadios, os cavalos são bons, os cavalos são bonitos. É uma cortina simples, mas os animais estavam ali então, adequados. Assim, você vai ver poucos casos de cavalo. Agora, bovino, onde nós temos o nosso gado? O cavalo é do alto. Porque o cara, ele aprendeu a criar assim os gados dele. É uma política de Cotia, ou falta da política de Cotia. De minimamente não ter um estudo adequado para a pessoa falar, meu, o gado dele. Agora, uma particularidade da rodovia, os caras só vão na rodovia quando porventura escapa um cavalo e vai lá. E tem um acidente, e tem que fazer, mas eles não vão, por exemplo, se tiver uma denúncia de um cavalo solto, custa muito caro o cara retirar um cavalo, é muito caro.
muito caro. E o cara é tão apaixonado pelo cavalo dele, que quando ele vê um cavalo que tá solto, o cara vai atrás de um jeito. Meu, cavalo não é um negócio barato, gente. Cavalo é o cara que é apaixonado, meu, que nem diz minha mulher, eu gasto mais com cavalo do que com minha companheira. E reforçando, sempre aparece o dono, né? Sempre vai atrás. Sempre aparece o dono. Então, o cavalo tá caro, hein? o cavalo, quem é amante do cavalo, né, a gente já foi diretor de romaria, a gente tem uma vivência dentro. É uma paixão que vocês não entendem, vocês não conseguem entender. E Cotia, né, é uma cidade rural, gente. Então a gente tem que ter um trato diferenciado para a questão dos cavalos, dos bovinos, né? É a gente que está tomando o espaço deles. É a gente com essas especulação imobiliária, desmatando tudo. A gente tinha os lugares dos cavalos, hoje não tem. Então, assim, minha cocheira, você pode ver minha cocheira, Dora, ela é mais limpa que a casa de muita gente. Eu cuido de ti. Uai. Se eu falar pra você que eu gasto mais de R$2.000 com cavalo, você fala, meu, você é louco? Mais de R$2.000 pra tratar um cavalo. A cocheira, você limpa a cocheira 2 vezes por dia. É você que, capim, os caras falam, meu, o verde, você tem que dar ração, tem que dar laminado, você tem que dar farelada, mas você dá o verde. Você já viu um caboclo dentro do mato cortando capim pra cavalo? Rapaz, o cara é doido dentro do mato, filho. Então, assim, é um trato diferenciado. O cavalo é uma paixão. E assim, não vai mudar aqui, Cotia. Né? O que a gente precisa fazer é politização, conversa, diálogo, esse tipo de conversa. É a mesma coisa que você tem filhos pequenos, você não vai deixar uma criança de 2, 3 anos andar na rua, assim, deixa o portão aberto, ele vai sair. Pode ser atropelado, pode ser... Você não pode. Eu acho que, só uma coisa, você tem uma criação, você tem que cuidar. Há 3 anos e meio eu morava no Parque Real durante 2 anos. Para quem conhece, é abaixo da Danúbio Azul, né? Abaixo do ônibus, da coisa do ônibus, e logo depois do Mirante da Mata, né? À esquerda, não era lá em cima não. Aí eu tenho a minha casa ali no 36, aí ao lado ali na Rua Butantã, na Rua da Creche. Aí, mas eu estava morando lá no condomínio, tá? Aí eu estou subindo, na curva antes de chegar no portão da Danúbio, na entrada de ônibus, na curva fechada, eu deparo com 2 cavalos, não era poço, 2 cavalos lindos, imensos, gordos, na pista. Eu cansei de ligar para a prefeitura, eu não sei se ele vai lembrar disso, eu cansei de ligar. Ônibus tinha que parar e esperar o cavalo passar e ir na frente dele. E eu só não sofri um acidente porque Deus não quis. Porque eu fui na curva, deparei com esses 2 cavalos na pista, eu joguei o meu carro na pista da esquerda, que fica ali, que você vê aquele gramado, você vê lá do Mirante da Mata, né, no trecho. Eu joguei. E se viesse um ônibus ali? Tinha trocado comigo. Você foto isolado, você acabou de falar que o cavalo estava gordo, bonito. Não. Eu só estou dizendo que não era um potro, não era um cavalo magrinho nem nada. Mas aquilo que o Ricardo falou, no primeiro semestre você fez uma coisa no conselho, né? Você fez palestra em 2022. E o que você tinha falado? Tem que tomar muito cuidado porque o animal, o cavalo, quando ele está ele sai em disparada. Não importa quem esteja na frente. Eu só estou dizendo que eu na curva fechada, antes de chegar no portão da Danúbio, eu debato com os 2 cavalos ali. Eu tive que jogar meu carro para a esquerda, dando vinho para cima de mim. Agora, há um mês atrás, acho que só uma coisa, há um mês atrás, uma senhora, eu não sei a idade dela, não sei o estado que ela se encontra ainda, ela estava na estrada do Morro Grande, uma vaca veio e atropelou o carro dela. Acabou com a frente do carro toda. Quem é que paga isso? O dono acabou mas quem é que tem que ir atrás? A prefeitura. Companheira, o fato isolado, o que eu quero colocar para você aqui, isso é um fato isolado. Se a gente for fazer preocupação a gente tem que discutir tantas pessoas que cometem crime ambiental na questão dos cachorrinhos, que é muito mais do que... Peraí, falando em cachorrinho, Ale, me permite que agora você já está mudando de bicho, então peraí. Não, peraí, que tem um bicho aí que está dando... Ricardo, peraí, vamos lá, cada um com seus bichos aqui, peraí. O seguinte, sendo o Ricardo especialista de cães, mas ainda assim, existe uma situação sui generis na Granja Viana, que quem é do centrinho sabe disso, cachorros
Sim. Cachorros do Mato, sim, num terreno enorme na São Camilo. E que isso está preocupando bastante. Isso já tem muito tempo. E posso dizer que eu recebendo um monte de... Lenita, e aí? Eu falei, mas e aí? Eu já falei com as pessoas... Eu quero saber, efetivamente, o que pode ser feito, porque essa coisa assim, de terça-feira vai fazer sei lá o quê, de ano que vem a gente vai fazer sei lá o quê, que depois sei lá o quê. Hoje, efetivamente, o que pode ser feito para resolver esse assunto? Aliás, explica para as pessoas sobre o que eu estou dizendo, que o Massa está falando aí. E a ninhada está aumentando. São cachorros do mato que estão ali. Silvestres na São Camilo. Estamos na floresta, está tudo certo. Deixa eu juntar tudo. Então, vamos lá. Sobre esses pontos importante, então, dentro desses pontos que você locais tem situações quentes de acontecimento, reincidência, de interagir também, aí aqui é conselho para dar conselho. Interagir também com a Secretaria de Trânsito e Transporte, para que possa instalar placas informando, olha, aqui tem uma incidência de animais silvestres, né? Aquela placa, animal silvestre. Até os cavalos. Sim. Exatamente, perfeito. Tem as hípicas, pode acontecer os incidentes e acidentes, como o Alexandre enumerou. Então fica aí, eu acho que também essa solicitação por essa competência da Secretaria de Trânsito de colocar esse informativo, né? Na estrada de casa lá, só não querendo cortar, o que a gente vê de capivara morta, quartinho na minha casa. Ontem, no domingo, eu fiquei puto com os patinhos. Eu tinha que separar dos lixos fora e eu tô limpando o quintal. Os patinhos foram lá e arrebentam. Vou bater nos patinhos? Não, é assim, reduz a velocidade e multa. Aqui você tem que passar 20 km por hora, porque os animais têm que fazer isso. Ó, então deixa eu pegar um pouquinho de cada informação. Primeiro, vamos começar pelo contato. Essas denúncias precisam sempre chegar de formas oficializadas para a vigilância ambiental. Tá? Então não adianta ser um WhatsApp, tem um cavalo aqui na esquina. Não. Tem que vir para o e-mail da vigilância ambiental, para as zoonoses, no caso, esse tipo de denúncia, porque a partir daí a gente consegue fazer todas as providências. Então, contato. vigilância.zoonoses@cotia.sp.gov.br. Não, dá licença, permita-me interrompê-lo. Escuta, agora eu vou falar vocês, porque eu estou aqui como sociedade civil. Sendo vocês do poder público, tendo ciência do fato, e vocês não fazerem nada e falarem que eu tenho que mandar, vou falar eu, tá? Vou puxar a responsabilidade para mim. Se deu errado, pode botar em cima da Lenita. Vocês falarem que eu tenho que mandar um e-mail para não sei aonde, sendo público o conhecimento do poder público, me desculpa, mas isso é o resto da burocracia de 1831. Os jornais já colocam. Numa sexta-feira à noite, entendeu? Numa sexta-feira à noite... Sexta-feira à noite tem incêndio, sexta-feira à noite tem som alto, sábado e domingo cortam árvores, e aí vocês vão falar que a gente tem que mandar e-mail para não sei aonde? Me desculpa. Então, mas a gente precisa desse canal Me oficial desculpa, isso é público e notório que está acontecendo e o poder público não toma uma atitude. Eu estou aqui, me perdoa, presidente, como sociedade civil, mas me desculpa, vocês têm conhecimento do que está acontecendo. Emergência seria a guarda ambiental. Não atende, nada atende, não atende final de semana, não atende final de semana, Ona Mastivar, tá todo mundo na meditação. Não. É que assim, nós é mentira, Marco? É mentira? Nós não trabalhamos no final de semana. Não, com relação a isso, cachorro. Não, com situações semelhantes eu recebo quase que diariamente denúncias de cortes de árvores. Né? Eu, Wagner. É óbvio que aqui existe também na secretaria um trâmite. O meu único receio, que toda vez eu falo para o Wagner, ele fala, tem que formalizar. Eu falo, mas se ela me comunicou o secretário e comunicou o adjunto,
Tipo, claro que precisa formalizar, mas eu não posso ser omissa, né? Perfeito. Então é mais ou menos isso. Eu sempre falo isso. Se chegou até mim, como chegou ou não, a gente tem o ideal que é a pessoa formalizar, entrar com o processo e tudo mais. Mas eu não posso falar, tá tendo um corte aqui na rua tal e eu fingi de conta que não teve, que eu não recebi essa denúncia. Eu posso até fazer o relato que no dia tal eu recebi uma mensagem de tal, pessoas falando que estava tendo uma coisa lá e pedir para apurar, né? Então, claro, a gente tem mas o que eu entendo é que, por exemplo, é difícil, porque isso aí é rotina, né? Então, assim, eu recebo muitas, mas o ideal seria ter a formalização, não é, Ricardo? Sim. É isso. Eu só queria desculpa, Vai abrir na terça-feira, quarta. Sobre animais também, a gente tem que ter muito cuidado com o poder público. Vamos falar de parques. Se você coloca uma campanha em um parque público de doação de animais, perdeu, porque todo mundo vai abandonar lá achando que ali é um local para descarte. Então também com o poder público tem que ter esse cuidado. Você trabalhar para punir quem comete o crime. Perfeito. Eu acho assim, a comercialização de animais hoje é um grande problema no Brasil. Acho que quanto mais ter loja, pet para comercializar, mais vai aumentar o abandono, porque as pessoas não vão ter mais aquela coisa de doar o animal pro amigo. Então nós temos que também começar a pegar no pé dos deputados para proibir a comercialização de animais. Porque aí nós vamos diminuir o abandono. Porque o animal ficou velho, o cara descarta, vai lá comprar um bonitinho. Mas não é só isso não, Wagner. Ó, a gente tem aqui projeto de castração, de um monte de coisa. É que o cidadão, eu vou te falar, o ser humano, às vezes tem que ser estudado lá na PQP, para não falar outra coisa. Eu moro numa chácara. E o senhor entende que na minha casa, como eu tenho animal lá, eu tenho a obrigação de... Então, assim, caixinha de gato jogada na frente da minha casa, caixinha de cachorro jogada na minha casa. E eu tinha um pacto, né, com o tio Oshio, que é o dono do Ração Tico. O que eu fazia? Eu adotava esses bichinhos, ele castrava para mim, eu cuidava até a doação. Só que chegou um momento que eu não tinha mais perna, porque os caras acham que... né? E aí eu comecei a dialogar com as pessoas, falar, gente, não tem como, os caras vendendo, né? Eu moro num bairro que é sossegado, então os caras falam, é ali que vai ter que jogar. É ali que vai ter que jogar. E nós temos projeto aqui na cidade de castração, nós temos tudo, temos conscientização, né? A gente trabalha, tem a clínica veterinária hoje lá, só que o ser humano é difícil, tá? O ser humano é complicado. Então o cara meter o pau no outro é muito fácil. É fácil demais, cara. É difícil, é triste. Chega a ser triste. E a gente que gosta de bicho de verdade, né? De verdade, chega a ficar chateado. É que nem minha mulher, esse fim de semana saiu correndo na frente dos pratinhos. Uma mulher, deixa eu falar, companheirinha, quem tá errado somos nós. Nós que estamos no lugar dos bichinhos. É diferente, os bichinhos daqui, pô, né? Então é isso. Olha, já mudou de bicho de novo, acho que o Massa quer fazer só uma... Finalizar, queria que você finalizasse, a gente retomar o assunto, inclusive com relação aos cachorros do mar. Tá bom, então, isso que eu falei assim, não, a gente tem várias situações que aconteceram. Eu acho assim, é proibido ter um cavalo solto, né? E o cavalo tem que estar ali na melhor condição possível. Então a gente precisa ter esse bom senso aí, se a gente pega nos cavalos. Em relação ao cachorro do mato coati, né? Então assim, por isso que quando veio, na verdade aquela foto ali foi minha, ali é a casa da minha família, ali do lado, né? A casa da minha sogra, e a prima da minha esposa é que fez a denúncia oficial para a zoonoses. Mesmo sabendo, mesmo eu indo, resolvendo, eu falei, eu preciso de uma denúncia formal. Ela fez a denúncia para a Secretaria da Saúde. Como tem um animal silvestre envolvido, eu também acionei a Secretaria do Meio Ambiente. Vamos fazer um planejamento em conjunto, porque daí, né, a Secretaria do Meio Ambiente ajuda a pensar sobre a questão aí do animal silvestre interagindo com o animal doméstico. Né? Então essa que foi a oficialização do que aconteceu lá. Qual é a ação adotada? Né? A gente já fez a vistoria no local, fomos nas duas secretarias no local, conversamos com essa pessoa que está alimentando esses gatos há anos no local. Então são várias ninhadas acontecendo ali.
por muitos anos, e assim, não estava nem na prefeitura, já existia isso. Eu já falava, ó, vai dar problema, vai dar problema, vai dar problema. Então a gente foi, conversamos com... a gente conversou com essa pessoa que está alimentando esses gatos. Fizemos ali um diálogo onde ela se comprometeu em ajudar na captura desses animais. A gente está já com as gatoeiras e a gente vai fazer a captura e a castração nesse primeiro momento. Dos gatos. Dos gatos. São animais que, assim, eles não são ferais ao extremo, porque existe ali todo um contato de pessoas, tá? Mas eles não estariam disponíveis a ser recebidos por uma família. São animais ali, como pet, não são. Então, eu acho que, assim, esse início, a castração desses animais, a identificação até corte de orelha para uma outra pessoa já saber que aquele animal é castrado, né? Então, essa preocupação. Sim, mas então existe mais uma outra técnica, que é você cortar um pedacinho da orelha tirar um pedacinho da orelha do gato. Mas sabe por quê? É porque de longe, você sabe que é animal feral. Você de longe consegue identificar que ele é castrado. Você não precisa ter aquele estresse novamente ali. O chip você precisa capturar. Mas o chip você precisa capturar o animal. Isso, captura. Mas você vai ter que recapturar para saber se ele foi castrado ou não. Então são técnicas adotadas Você hoje. visualmente identifica que ele está castrado, entendeu? E é como furar a orelha, é uma pontinha, não vai, não é sangra, não acontece. Não é mutilação, é uma... tá indo embora antes, né? Que é o dia primeiro. Eu acho que vocês têm que pegar todas essas histórias, escrever um livro. Não, porque é um pedacinho de nada. É uma identificação muito fina. Ó, vamos lá, terminando. Eu vou embora. E essa questão aí dos animais, e conversar com a mulher e tentar diminuir a quantidade de alimento e para que no momento ela não coloque mais. Tá? Agora, cachorro do mato. Viu, Lenita? Cachorro do mato. Peraí, cachorro do mato, ele vai uma precisa importante isso aí, gente. Do cachorro do mato. Eu entendo, como técnico entendo, tá? Mas daí precisa ser uma discussão, principalmente com a Secretaria do Meio Ambiente, que o melhor local para ele é aquele espaço. É claro que quanto mais afastado do raposo, melhor. Mas ali o ambiente dele, ele chegou lá normalmente. Qualquer trabalho que você tenha, que até foi a sugestão do Márcio, de colocar ele e levar para uma outra área, uma área de floresta, você... eu trabalhava com manejo de animais silvestres, isso daí em 95, 96 no deparo, né? Então, precisa ter vários estudos sobre doenças, né? Porque você pode estar levando o indivíduo de um local para o outro, mas você está levando todos os patógenos juntos. Exato. Né? Chegando esse animal lá, ele vai encontrar um outro grupo da mesma espécie. E encontrar um outro grupo da mesma espécie vai ter disputa. Ou ele pode ser morto de imediato, ou ele vai estressar toda uma população que já estaria em equilíbrio. Então não é simplesmente você levar o animal de um lugar para o outro. Precisa ter esses estudos técnicos para a gente chegar na conclusão. Vamos retirar esses animais dali e levar para o outro. Inclusive, porque são 7. E você capturar 7 ao mesmo tempo. De quem é aquela área ali? De quem é aquela área? Eu vejo que é uma área particular. É particular? Eu não sei, não fiz nenhuma... Do lado do Granjota? Embaixo, né? Mas ele está do outro lado da rua. Do outro lado da rua. É do outro lado da rua do Granjota, Isso, não é do lado de cá? Não, o Clodovil é do lado de cá. O Clodovil é o Granjota. Não. O Granjota era a casa do Clodovil. Não. Não é? Não, era naquela vazinha? Era naquela rua pra cá. Dom Joaquim, a casa dele lá. Sabe onde tem a descida da Zurich? Então tem, eu não sei se chama Zurich já lá, né? Na de trás. Tem lá o Rabiles, tem Sabe aquela onde tem descida, a Basileia, que é um bolsão residencial, e a Zurich. Tá? Então os cachorros estão sendo alimentados nesse mato, nessa descida aí. Mas eles sobem. Eles sobem para a lixeira, né? Comer pizza. Sim. E eles estão atravessando a rua, estão no... Agora tem McDonald's também, a oferta está grande. Mas assim, o que eu vejo?
são animais silvestres daquela região, da região lá da Grande. Sabe aquela construção do Baraúna? Grande. Ele tá naquela. E lá, se você pegar, ele vai dar direto para Carapicuíba, né? Então você vê que é um certo corredor ali, isso mesmo. né? Para Pati, para Cachorro do Mar. A gente tem que plantar a gente tem que mais. preservar esse espaço. Fazer umas pontes elevatórias para ele poder passar. Isso eu acho que precisa. Tem bastante dever de casa. Sim. E é loucura, por exemplo, as nossas capivaras que nascem da represinha, por que elas estão adentrando a rua? Tem que ter corredor ecológico. Está sendo aterrado ali, o banhado natural delas está sendo aterrado no fio ambiental, foi empurrando, elas estão indo na estrada. Claro. Logo vai para as nossas caixas d'água, porque Bom, presidente. Bom, Ricardo, fechado? Isso. Então Obrigado. Eu só vou precisar me... tem alguém que quer... Só chamar. Ele já ajudou a gente aí no... Só alguma coisa, alguém gostaria de ser o representante do grupo de trabalho aí para falar de resíduos sólidos, de organizar as reuniões? O Fernando se indicou já, né, Fernando? A educação também. Ele se indicou como plano diretor, né? Então. Existe um grupo que a gente. Eu acho bacana. O trabalho eu também gostaria de. Tá bom, aí ele vai fazer alguma comunicação lá no grupo. Então eu acho. Você ser o Raquel, líder do grupo, eu vou precisar agora. Tá bom, obrigada. Ó. De qualquer coisa. Explica pra ele. Os dois, então. Os dois que sobraram. Eu sei, eu tô falando que quiser candidato. Eu acho que você podia ser. Tira a sua cara. Não. Alguém quer fazer mais algum comentário? Alguma janela. Beijo, querida. Uma coisinha. Peraí, eu tenho. Peraí. Gente, tem gente falando ali. Tchau. Peraí. O Éder e fazer uma gente sobre Sim, eu acredito que a do Mauro seria importante, né? A que vai ter lá no Senai, né? Senai. No Senai. Sim. Mas eu acho que se o grupo, ela deve, eu acho que acredito que ela integrando o grupo, depois a gente. Ver se a gente consegue observar isso, se é um assunto relevante com uma atividade. Por exemplo, para que não ideia. Pessoal, quem não pegou o certificado, a gente está É que na verdade foi solicitado várias vezes e. Por exemplo, essa palestra que foi sugerida do Cabral. Analise os dados, vê se ela é pertinente para nós, para a gente não perder tempo. Pode ser politicagem nem mentirosa, né? Não, tudo bem, tanto é que eu sei que é um assunto, né? E eu falei, eu vou trazer primeiro para o conselho para ver se o conselho, imagina. Eu quero falar sobre regularização, cobrar de regulamento. Então vamos declarar encerrada a nossa reunião, tá bom? Até a próxima, obrigada.